E eu vou conversar agora, ao vivo pela internet, com o Ronaldo Fernandes, que está acompanhando o tempo todo o mercado, está ligado nele o tempo todo. E, Ronaldo, uma coisa que talvez tenha surpreendido parte dos operadores foi esse estoque trimestral, tanto que soja em Chicago reagiu daquela maneira. Tendo em vista tanta soja vendida pelos americanos no primeiro bimestre, com destino China, não era para esse estoque realmente estar menor? O que foi que aconteceu para ter uma elevação, um peso maior nessa reserva norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Se fosse à noite, a gente podia chamar daquele filme Noite Sangrenta, né? Porque foi uma derrocada para o dia da soja em Chicago, no Brasil. Mas, de fato, os estoques trimestrais foram o que chamaram mais atenção. No entanto, Fabiano, existe ali um outro lado de demanda que não foi evidenciado no relatório do FDA hoje, mas que está chamando a atenção do mercado. Já havia um tempo que os Estados Unidos estavam ali planejando aumentar a mistura de biodiesel no diesel e talvez o FDA já esteja fazendo a divulgação em caso pensado. Divulga um dia um relatório meio baixista. De fato, o que você está colocando aí realmente surpreende, porque não houve um consumo grande de soja, foi o menor consumo do primeiro trimestre dos últimos 2 anos. No entanto, a presidente do FDA, que assumiu por agora, do dia 20, né, a Brooke Rollins, ela já havia dito que vai fazer uma gestão voltada ao agricultor, voltada ao programa de agronegócio dos Estados Unidos, e hoje a gente está vendo ela tentar pelo menos cumprir um pouco disso. O FDA anunciou 537 milhões de dólares, um programa muito robusto, para 540 programas em 29 estados dos Estados Unidos, para aumentar o consumo de biodiesel no diesel. Além disso, a gente também está tendo a reunião das esmagadoras de biodiesel com as petroleiras. Então, a gente tem nos Estados Unidos, um lado, o FDA dizendo que a gente está tendo uma área menor de soja, possivelmente consumindo menos soja no primeiro trimestre, mas hoje o recado foi o seguinte: não se preocupe não, não se preocupe com o relatório de ontem não, porque nós temos um plano aqui que vai compensar essa demanda menor que nós tivemos no início do ano. E, Fabiano, não está concluído esse estudo ainda, mas se estima que, caso sejam aprovadas todas as misturas, o aumento de mistura que quer se aprovar nos Estados Unidos, depois desse fundo que o FDA anuncia agora, pode ser que os Estados Unidos tenham um aumento de consumo interno de até 20 milhões de toneladas de soja. E isso destinado para biodiesel, para óleo de soja. Sempre que a gente fala em aumento de consumo, a menina dos olhos é o farelo, mas a gente brinca aqui na Royal que o óleo de soja é o primo rico, né? Ele vai esbarrar ali na concorrência com outros óleos vegetais, com óleo de palma. Também tem-se o medo de que amanhã o Trump taxe óleos vegetais que eles importam bastante do Canadá, China, mas mesmo assim o incentivo para aumento de consumo do óleo vai fazer com que os Estados Unidos consumam mais soja. Isso salvou um pouco. Mas é interessante a gente olhar, Fabiano, e eu vou te devolver, mas se a gente puder colocar na tela para o pessoal acompanhar junto, nós vamos ver que o consumo de soja, de fato, foi um consumo realmente muito pequeno. A gente tem aí um aumento em relação ao ano passado, pouquíssima coisa, mas é bem abaixo do que nós vimos em 2023, em 2021. A gente está falando de 32 milhões de toneladas consumidos no primeiro trimestre. Mas aí tem essas compensações que eu estou dizendo, que esses programas que o FDA tem lançado para aumentar o consumo interno. Agora, quando a gente olha para o milho, e aí a situação é muito mais agravante, se eu posso dizer assim, porque é o maior consumo dos últimos anos, é o segundo maior da história. Em 2021, os Estados Unidos tinham consumido 101 milhões de toneladas de milho no primeiro trimestre. Agora, em 2025, eles estão consumindo, já consumiram 99. Então, é os Estados Unidos usando muito milho mesmo. Isso aí é muito impactante. E esse mesmo programa que o FDA está lançando hoje para aumentar a mistura dos biodiesels, não sei o plural correto aqui, mas acho que o pessoal entendeu. Esse mesmo programa vai beneficiar o óleo de soja, como também beneficia o milho na mistura do etanol. Então, o relatório de ontem, ele foi suplantado hoje. E me parece que isso podia ter sido coordenado, Fabiano, porque o USDA ia anunciar uma área de milho, uma extensão de milho extremamente alta, 95 milhões de acres para o milho,
é muita coisa. E para a soja, por mais que foi uma redução, como você colocou, 4% abaixo, não representava ali uma queda muito grande de produtividade, de produção. A gente está estimando ali que o FDA vai colocar no próximo relatório os Estados Unidos produzindo 118 milhões de toneladas de soja e 402 milhões de toneladas de milho. Ainda é muito volume. Ainda 118 de soja para os Estados Unidos não é pouca soja pelo histórico. Agora, 402 milhões de toneladas de milho é muito milho, é o recorde do recorde. E mesmo assim a gente tem Chicago subindo. Subindo para o milho porque o consumo foi muito alto, subindo agora para a soja porque a projeção é que o consumo de soja também seja muito grande. Então hoje a gente pode dizer que está vivendo de fato um dia histórico, porque a gente tinha essa promessa de aumento de biodiesel desde o governo Biden, isso não andava, o mercado não via nada prático. Mas agora, o fundo que o FDA liberou é um recado mais do que explícito, mais do que diz, não, a gente não vai só conversar não, nós vamos botar dinheiro na mesa, vamos aumentar as bombas, vamos aumentar os motores, vamos fazer a coisa funcionar e a gente quer de fato impulsionar. Então isso é coerente, porque o Trump sabia que uma guerra comercial com a China ia bater do produtor, que é o seu principal eleitor, mas agora ele solta um programa robusto que pode valorizar a soja e o milho americano, mas não por causa da competição, Fabiano, por causa do próprio mercado interno dos Estados Unidos. Ronaldo, vou fazer um comentário que está dentro da questão política americana, e essa sua frase final, ela vem de encontro, né? Ela casa exatamente com aquilo que o Trump tem falado, de certo modo, de várias maneiras diferentes, que os Estados Unidos são para os norte-americanos, inclusive, isso é uma frase muito antiga, a gente estudou em livros, né, quando estava na escola. E aí tem uma questão do governo Trump, e um dos fatores mais difíceis que tem é interpretar o Donald Trump, mas que ele falava em investimentos em extração de combustíveis fósseis, e agora o governo dele vai mostrando um trabalho também voltado para biocombustível, né, tanto usando milho quanto usando soja, e deve usar também outras produções norte-americanas. Essa produção toda dos Estados Unidos consegue ficar só dentro dos Estados Unidos, porque é uma elevação importante, né? Vai se esmagar mais soja, vai se processar mais milho. Essa produção ela consegue conter toda para esse mercado norte-americano, já que as tarifas impedem que fique acessível o produto dos Estados Unidos? Muito boa a sua análise, Fabiano, porque é um grande consumo, é um grande aumento de consumo. Se conseguisse chegar nesses 20 milhões de toneladas esse ano, seria um forte impacto, mas o ponto é justamente isso que você está colocando. Os Estados Unidos conseguem absorver tudo que ele deixaria de vender para a China, para a Europa, são 4 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos que vão para a Europa, e eu acredito que ainda não seria suficiente. Então, ainda poderia haver excesso de produto nos Estados Unidos, mesmo com essa grande demanda. Isso que a gente está assistindo hoje, ele pode ser histórico, sim, é um movimento muito importante, mas ainda é um movimento de dia. Quando eu falo de dia, é uma divulgação, é uma reação da divulgação, é pontual. As guerras comerciais avançando, isso aí pode ser um sinal até de que o Trump pretende de fato avançar nas guerras. Não, eu vou incentivar aqui o consumo interno e eu vou fazer com que o mercado interno absorva qualquer excesso que possa ter de produção, de milho, de soja, e se a gente não exportar, fica tudo bem. Bom, não fica tudo bem nada. Os Estados Unidos, eles precisam exportar em torno de 60 milhões de toneladas de soja. Não é para atender o mercado internacional, não. É para não deixar excesso no seu mercado interno. Eles precisam exportar esse volume, 60 milhões de soja, 60 milhões de milho, porque senão vai sobrar muito produto dentro do próprio Estados Unidos. E a gente está vendo o Trump com essas medidas, por um lado, porque a Brooke Rollins, a presidente do SDA, que assumiu no dia 20 de janeiro, ela está inclinada, acho que, a trabalhar de fato em função do produtor. Então não me parece que era um projeto que ele vinha sendo trabalhado há muito tempo, desde antes da sua vitória no momento de campanha. Parece que é um projeto meio que novidade, que chegou com esse arranjo, não se tinha nada desenhado lá atrás. Tinha sim uma intenção de aumento de mistura, mas nada tão robusto como foi apresentado agora. Então tem cara de que está compensando de fato alguma coisa. E tem que ver se as petroleiras, a reunião está acontecendo, se elas não vão causar nenhuma objeção, porque por um lado elas ficaram felizes com o Trump dizendo que vai aumentar os postos de petróleo, aquela
frase dele que ficou famosa na coletiva de imprensa, ele estende o braço e repete: vamos perfurar, perfurar e perfurar. E aí agora ele diz: vamos colocar biodiesel, biodiesel e biodiesel, até podendo sugerir uma redução do uso de petróleo. Nos Estados Unidos eles têm o diesel sustentável, que é um petróleo sintético, que ele tem exatamente as proporções do petróleo. É 100% à base de óleo de soja e é idêntico ao petróleo, pode ter os mesmos usos. Então, isso pode assustar a indústria petrolífera. Mas a sua pergunta, ela é talvez a pergunta mais importante no olhar de tendência, no olhar de longo prazo. Esse consumo interno vai ser suficiente para ele brigar com todo mundo igual ele está querendo brigar? O etanol, Fabiano, é um produto de destaque, porque o Brasil está sendo citado justamente no etanol. Nós taxamos os Estados Unidos em torno de 12% a 18%, no etanol 18%, e os Estados Unidos taxam o Brasil em 2%. E você vê como é curioso o caso, o relatório das tarifas que está para ser ativadas amanhã, é um relatório de mais de 400 páginas. Dessas 400 páginas, 6 páginas são dedicadas ao Brasil. E entre os produtos, eles citam ali até a rua 25 de março, para você ter uma ideia o quão detalhado está sendo, e específico está sendo esse ataque de tarifa. Porque ele fala que na 25 de março é uma pirataria que, porque está pirateando produtos americanos, e o topo dessa lista está sendo o nosso etanol. Então ele tem claramente ali agora um projeto para aumentar o consumo interno dos produtos americanos, mas também do agronegócio. E o biodiesel vai ser o carro-chefe, ou talvez a única opção para ele aumentar essa vantagem do produtor para o mercado interno ser o grande tomador. Mas, como você colocou, mesmo que ele aumente bastante, a gente está falando de uma produção de milho esse ano dos Estados Unidos que pode atingir 402 milhões de toneladas. Então, ele pode não exportar 60 milhões de toneladas, pode exportar menos e consumir um pouco mais, mas ainda ficaria com estoque de milho alto. Soja, ele precisa exportar em torno de 50 milhões de toneladas. 118 foi a produção desse ano agora, então estaria tudo ali dentro do ritmo. Então, mesmo que ele consuma mais, mas se ele perder esse braço de exportação, que é o que está indicando agora, ainda manteria os estoques em níveis equilibrados, os estoques finais não ficariam baixos, não ficaria um pouco estoque final que justificaria uma alta a longo prazo. No curto prazo, no médio prazo, eu acredito que essas notícias vão impactar, vão fazer tendência, vão tentar fazer Chicago voltar um pouquinho para cima, pelo menos distanciar dos 10, né? Ele sempre vinha tentando perder os 10 dólares por bushel, mas agora ele está voltando, tentando de novo chegar ali na casa dos 11, não sei se vai ter força, mas pelo menos sustenta nos 10. Aqui, Fabiano, para te devolver, a gente já tinha orientado a nossa turma a sair dos contratos de venda. Não fica vendido não, porque vai vir coisa aí para Chicago. Isso pode beneficiar o Brasil no curto prazo, porque se os Estados Unidos consomem mais e oferta menos, os nossos prêmios melhoram, mas a longo prazo é a sua pergunta. Não acredito que seja o suficiente para compensar a falta de exportação. Uma briga comercial continuaria prejudicando o produtor americano, por isso que agora esse movimento, ele cria um movimento de oportunidade não para o Brasil, mas para o produtor americano, Fabiano. Ronaldo, agora rapidamente, senão a Luísa e a Karine vão me matar aqui. É o seguinte, hoje você tem os Estados Unidos, o governo americano estava para sofrer, já tinha alguns comentários do produtor dos Estados Unidos preocupado para quem vai vender. Agora a gente deve ver, se já não está havendo, as petrolíferas fazendo algo muito semelhante. É uma pressão até mais forte do que seria do produtor rural. É um contraditório gerado no próprio governo, ele tentando equilibrar essa balança e de alguma forma tentar agradar todo mundo e provavelmente tentando gastar menos. Esse é o objetivo de um governo sério, tem que ser gastar menos. Todo esse cenário, em linha de tendência, não mostra uma sinalização de um acordo sendo firmado principalmente com China mais rápido, ou pelo menos em expectativa ser mais rápido? Esse é o problema, Fabiano, porque todo mundo, inclusive a gente conversou isso aqui várias vezes, nós mesmos acreditávamos nisso. Foi surpreendente que não saiu um acordo ainda. Mas aí, para ser rápido e te devolver, como a gente está num cenário nebuloso a partir de agora, porque a princípio essas tarifas de amanhã, o mercado acreditava que elas seriam descartadas, e o Trump parece que está indo rumo a essa guerra comercial. O problema
é que as guerras militares também não foram apaziguadas. O Trump se apresentou como o apaziguador, o pacificador do mundo, disse que resolveria todas as guerras nas primeiras 24 horas do seu mandato, deu a entender que seria até possível, porque quando ele assume, Israel e Hamas anunciam ali um cessar-fogo, mas esse final de semana, no jargão popular, o bicho pegou para todas as áreas. Ele reafirmou que as tarifas vão ser vigoradas a partir de amanhã, que não vai ter país que vai ter exceção, que vai pegar todas as nações, subiu o tom contra o Putin, disse que está extremamente irritado com o Putin, e ele tinha dito várias vezes, o Putin me respeita, ele não respeitava o Biden, mas ele me respeita. E o que ele disse agora no domingo foi o contrário, o Putin não está me respeitando, ele não sabe com quem ele está mexendo, nesse sentido. Ameaçou bombardear o Irã, não por causa de Israel e Hamas, porque é o Irã que patrocina o Hamas, mas por causa do programa nuclear do Irã. Então, aquele Trump pacificador tomou uma posição de um Trump muito mais sangue no olho e disse agora que vai trabalhar em torno de um terceiro mandato. Qual que é o recado de um presidente tentar um terceiro mandato? Todo mundo achava que ele queria deixar legado nesse mandato, mas ele falar de um terceiro mandato, peraí, tem coisas, então, que ele entende que não vão ser suficientes para ele resolver agora. Nesse cenário conturbado de guerra, nessa briga comercial com o mundo inteiro, inclusive com a Europa e com a China, ele sabendo mais do que a gente que a China quer tomar Taiwan, então é um cenário de geopolítica completamente nebuloso. As possibilidades de acordos vão ficando agora cada vez mais distantes. O mercado ainda tem essa esperança, e essa esperança ela vai ser reafirmada ou jogada fora a partir de amanhã, 4 horas da tarde, que vai ser o anúncio das tarifas recíprocas, Fabiano.